E a partir de agora, você gira comigo. No programa de hoje, temos duas convidadas incríveis. Vamos falar com a dermatologista a doutora Milena Gentili e, na sequência, com a Beatriz Cordeiro, que traz a primeira batalha de quem come mais hot dog na cidade de Marília. E para começar, temos aqui, doutora Milena, seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui conversando com você e com todo o seu público. Não, a honra é minha de estar recebendo, que o nosso assunto aqui, gente, é um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre DNA, nós vamos falar sobre o que significa esse exame, o que ele é, mas antes eu quero saber uma coisa da Milena. Como surgiu a sua vocação, a sua vontade de se formar na área de cardiologia? Isso é uma coisa até interessante. Desde muito nova, eu tinha essa vontade, né, de cuidar do bem-estar físico e mental. Eu era uma criança gordinha, embora as pessoas não acreditam, mas é verdade. E meus tios falavam sempre assim para mim: "Você é muito bonita, pena que você é gorda". E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Na minha adolescência, eu comecei a fazer exercícios, cuidar mais da minha aparência, e eu comecei a ver que isso trazia um bem-estar enorme. E eu queria que todas as pessoas sentissem isso. E aí eu falava para minha mãe que eu queria ser médica, que eu queria cuidar da saúde das pessoas, e ela às vezes falava: "Mas é uma profissão muito difícil, você vai ser mulher, você vai ter família, vai ter um monte de coisa". Eu falava: "Não, mas é o que eu quero". Na época da faculdade, eu tentei escolher outras áreas, né, eu busquei até, tentar gostar um pouco mais da área da dermatologia. Na saúde mental, eu quis fazer uma época psiquiatria, e depois eu pensei que a cardiologia ela envolvia tudo isso, e que isso ia ser muito mais prazeroso, tanto para mim, né, para minha família, que eu queria o bem para todos, e para os pacientes que tivessem a oportunidade de serem tratados por mim. Gente, mas vocês perceberam que a Milena é uma boneca, né, super novinha, e vocês pensam que ela parou por aí? Ela não parou por aí. Ela não se deu por satisfeita e foi fazer nutrologia. Por quê? Uma coisa casa com a outra, você achou que estava faltando alguma coisa? Não, eu acho que realmente foi mantendo essa busca. Então, assim, eu me formei muito jovem, eu tinha 23 anos, e depois, atuando como cardiologista, a gente sempre orienta as boas práticas para os pacientes, né, terem uma melhor alimentação, uma prática de exercício físico, mas nunca aprofundava muito nisso. E aí eu estava me sentindo realmente jovem, né, com muito conhecimento, e às vezes eu queria evoluir um pouco mais, aprofundar o que eu poderia fazer de melhor para esses pacientes. E aí surgiu a oportunidade, foi até um pouco antes da pandemia, que eu fiz a pós-graduação de nutrologia esportiva. Até, né, na pós-graduação, que é do Dr. Carlos Veruschi, uma vez ele veio conversar comigo e ele queria entender por que que eu, como cardiologista, estava fazendo parte da pós-graduação, como se eu já soubesse tudo o que ia aprender ali. Mas, né, como sempre, a gente tem sempre que buscar evoluir cada vez mais, e sempre a gente aprende, e eu acho que isso foi muito importante. Inclusive meu TCC da pós-graduação, né, algumas pessoas escolhiam um nicho de um esporte, e eu deixava muito claro que não era isso. Como eu atuava no interior, né, de São Paulo, o meu intuito era que eu pudesse pegar os pacientes portadores de síndrome metabólica, que eram os pacientes sobrepeso, obesos, com glicemia alterada, alteração de colesterol, triglicéridos, pressão, que esses pacientes entendessem a importância da prática de exercício físico, não necessariamente como atleta, mas que isso ia trazer total benefício para a saúde física e mental deles. Agora uma curiosidade, qual a diferença, doutora Milena, do nutrólogo para o nutricionista?
Na verdade, o nutrólogo, ele está sempre preocupado com o metabolismo, o bem-estar, né, sempre proporcionando uma melhora da qualidade de vida. Eu falo assim, que a gente tenta unir a saúde física e mental, que é uma performance. Não é uma performance de atleta, mas é uma performance para a vida, que eu considero ela até mais importante. E aí, o nutricionista, ele entra, né, conseguindo ensinar os pacientes como elaborar os seus cardápios, como combinar melhor os alimentos para que o nosso metabolismo funcione melhor. E a doutora Milena não para por aí, do mesmo jeito que a medicina não para com as suas evoluções, quem está na área de saúde, como em várias outras áreas também, tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre fazendo cursos. Ela quis um pouco mais. Levou também para o consultório o famoso exame do DNA. Primeiro nós vamos entender um pouquinho o que é o exame de DNA. Na verdade, eu também tinha bastante interesse nisso, porque eu acho que eu tenho certeza, não acho, né, eu estava no colégio quando aconteceu o projeto Genoma, e eu tinha uma super curiosidade de como as coisas iam acontecer e evoluir quando ele terminasse. Então a gente fala, o projeto Genoma começou no ano de 1990, terminou só em 2003 e gerou durante todo esse tempo muita expectativa, porque todos nós sempre acreditávamos que a maioria das doenças elas eram hereditárias, principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas como obesidade e diabetes. Então, aí veio a importância da epigenética, né. A gente tem uma carga genética, mas ela não é 100% responsável pelas nossas doenças. A gente pode modificar isso com os nossos hábitos e estilo de vida. Esse é um ponto crucial, porque assim, eu converso com várias pessoas sobre o exame de DNA, inclusive eu já fiz esse exame de DNA e as pessoas acham que assim, o básico, o exame de DNA vai ver a predisposição das doenças que eu vou ter. E na realidade o exame de DNA ele te mostra muito mais. Para vocês terem uma ideia, gente, a hora que você manda imprimir o resultado, são mais de 250 páginas falando tudo sobre você ali, coisas que você nem imaginava, que aí você começa a ler e pensar, você vai ver que realmente é aquilo. Mas muitas pessoas ainda têm medo de fazer o exame, porque acham que vão descobrir uma doença, que aquela doença é hereditária e que ela vai ter aquela doença também, vai ficar preocupada. E na realidade não é só isso o exame de DNA. E como você disse, né, Milena, isso pode ser mudado dependendo do hábito da Com pessoa. certeza. O meu interesse também, nesse sentido, não é para diagnóstico de doenças, porque eu falo, eu acho que hoje esses testes eles estão, numa fase inicial, comparado com uma inteligência artificial, por exemplo, porque eles são baseados em bancos de dados. A maioria dos bancos de dados, eles vão estar na Europa, na América do Sul, então eles vão ali cruzar muitas informações. Tanto que eles começam falando bastante da nossa ancestralidade, como uma curiosidade, tentando detectar a origem dos genes por localizações. E vão mostrar, que nem você falou, uma grande variedade, né, de predisposições que as pessoas podem ter. Então, quando a gente faz esses exames de uma maneira aleatória, então a gente fala assim, ele ali vai dar algumas informações, elas não são também 100% confiáveis. Por exemplo, quando você vai fazer um teste, para determinado tipo de câncer, citando um exemplo que eu acho que todo mundo aqui se lembra da Angelina Jolie. Ela tinha casos de câncer de mama na família, um câncer muito agressivo que aconteceu com a mãe dela, e ela fez um teste genético direcionado para isso. E ela descobriu ser portadora de genes para esse tipo de câncer, e ela teve na época uma conduta muito radical, que foi a mastectomia. Isso foi radical para algumas pessoas, foi um divisor de opiniões de quem achou ser um exagero, e para outras pessoas não, viu isso como um ato preventivo. Então assim, hoje, para as pessoas que perguntam quando buscar esse tipo de teste, realmente ele é muito complicado. Quando a gente vai falar sobre essas doenças, né, quando a gente linka aí na área da oncologia, geralmente as pessoas vão buscar
para fazer o tratamento em si, porque vai fazer uma diferença. Então, por exemplo, você fazer um teste genético para determinado tipo de câncer, você vai conseguir direcionar se o tratamento vai ser melhor o medicamento A ou B. Na verdade, ele não vai fazer diagnóstico, as pessoas têm medo de descobrir uma coisa que elas vão apresentar no futuro. Às vezes nem tem histórico na família, mas isso que eu falo é, às vezes, uma interpretação que não está totalmente correta. Por quê? Se uma pessoa fizer, por exemplo, um teste genético e ela não tem teste genético positivo para nenhuma doença oncológica grave ou para nenhuma doença neurodegenerativa, então ela está livre e ela pode viver a vida dela de uma maneira que ela pode, por exemplo, fumar, né, compulsivamente, ingerir álcool em excesso, eh, fazer uma vida completamente desregrada? Não, porque, como a gente sabe, a epigenética, o meio social que a gente vive, como a gente está vivendo, ele é importante também para ativar esses genes. Porque uma doença oncológica, por exemplo, ela pode ser desencadeada por uma divisão celular errada, e isso, com os hábitos que a gente, tem normalmente, pode provocar ou não. Tanto que hoje a gente vê, né, as reportagens sobre corantes que provocam câncer, sobre, Tóxico que está em tudo, bastante, aqueles componentes de copos plásticos, de copos café nas cápsulas de alumínio, também, tudo isso. não é, então, mas assim, na sua área, você usa o exame de DNA e te ajuda na parte de tratamento preventivo da cardiologia e da nutrologia, como determina uma determinada pessoa, ela sobre se ela deve ingerir mais gordura ou mais carboidrato, ou se ela tem algum tipo de alergia para algum tipo de comida. Ele te ajuda nesse diagnóstico também ou não? Isso acontece, já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de paciente realizar teste, de tolerância à lactose, né, porque toda vez que ingeria lactose tinha desconforto abdominal, sentia inchaço, tinham dores de cabeça, por exemplo, e aí você faz o teste de tolerância, aí deu negativo. Quando realizou o teste genético, deu positivo. Então, aí você fala, né, em qual confiar? Daí você passa a confiar no teste genético, muda os hábitos para evitar esse tipo de alimento ou quando ingeri-los, né, utilizar enzimas que ajudem ali na digestão e a paciente passa a sentir melhora desses sintomas. Então, realmente, é muito positivo nesse sentido. Não tenho nenhuma experiência, assim, muito grande. A prática do meu consultório, na verdade, quando eu busquei, ter o teste genético, era para orientar a questão realmente de como o nosso metabolismo, funciona, metaboliza determinados alimentos, nutrientes, como seria esse funcionamento para a gente ingerir com mais, qualidade, ou evitar, ou às vezes até deixar de lado para ter a saúde e o bem-estar, e isso tem funcionado. Outro ponto que eu achei interessante foi a questão da prática de exercício físico, da gente saber como que esse corpo vai funcionar a determinado tipo de exercício, como que é a recuperação muscular. Então, assim, tudo isso que eu venho falando, você pratica exercício, porque eu vejo, e os hábitos saudáveis, eles não vão ser introduzidos a partir de um teste genético, né. A gente sabe hoje que ninguém deve ingerir bebida alcoólica em excesso, ninguém deve mais ser sedentário, tem que praticar atividade física, ter hábitos alimentares saudáveis. Eu falo que não é para realizar uma dieta, a dieta ela vai funcionar por um curto período. Quando você adquire bons hábitos alimentares, você está construindo saúde. Quando você tem o hábito da prática de exercício físico, como eu falo para os meus pacientes, o melhor, assim, parâmetro é perceber o bem-estar, a melhora da qualidade do sono, da produção no trabalho, né, do pensamento, na tomada de decisões, e aí, por consequência de tudo isso, o nosso reflexo no espelho. Então, é aí quando as pessoas falam pra gente, né, que a beleza vem de dentro para fora, realmente ela está muito relacionada ao bem-estar. Uma pessoa
que dorme bem, né, descansa o suficiente, se alimenta de uma maneira adequada, ela é uma pessoa feliz e satisfeita. Então, assim, até eu brinco com os pacientes, né, isso é uma coisa inerente, eu acredito, ao ser humano. Quando a gente está numa situação de estresse, por exemplo, ou a gente está trabalhando muito, as pessoas às vezes pensam o quê? Vai descontar na comida, no doce, ou vai ingerir mais bebida alcoólica, por quê? Porque a gente considera, né, que aquele trabalho está sendo exaustivo e nós merecemos. E eu falo assim, se já Usa imaginou. 2 lados, né, Milena, tá feliz, vamos festejar, tô muito triste, vira fuga. Também, é. Aí você fala assim, já imaginou quando você está passando por uma situação de estresse, seja ela ali mental, física, e você começa a preparar o seu corpo, se alimentando melhor, tentando fazer o descanso necessário, o o desenvolvimento daquilo é muito mais leve, machuca menos. Então eu falo assim, é como se fosse uma situação de guerra. Eu vou ter uma situação estressante. Então eu vou fazer, né, tudo o que eu quiser como uma maneira de recompensa. Não, é aí que você tem que cuidar, porque depois que passa essa fase, a gente começa, né, ir lá buscar o balde que a gente chutou e às vezes não dá tempo, porque já estragou todo o emocional, o físico, e até você recomeçar tudo isso fica mais difícil. É, realmente, gente, eu até brinco às vezes, você vai chutar o balde, chuta ele perto, não vai chutar muito longe que é mais difícil de você buscar ele depois. Mas muito se fala hoje na medicina, a medicina mudou muito o olhar também perante as pessoas, né, porque lá atrás, na época da vovó, da bisavó, as pessoas iam procurar um recurso médico quando já estava com a doença acentuada, que já estava naquele ponto que às vezes não tinha nem mais o que ser feito. Hoje a medicina, ela trata isso de forma preventiva. Não é porque você não sente nada que você está achando que você está super legal que você está. O certo seria estar fazendo as consultas periódicas, fazer os exames periódicos. Eu falo que isso é muito importante até pelas mudanças de fases da vida, né, que nem uma coisa hoje que é muito evidente, isso que você falou, considerando o passado e o presente, ela fala assim, o médico mais antigo, tradicional, ele orientava, como a gente pode, fazer a promoção de saúde, mas não de uma maneira muito incisiva, né. A gente fala assim, o médico ele estava sempre ali para cuidar da doença. Ele cuidava da dor, ele cuidava só ali daquela patologia, do estado que a pessoa estava. Hoje a gente fala que o médico ele atua tanto no tratamento das doenças como na prevenção. E muito em alta eu vejo isso hoje, e eu acho isso até muito bonito, que as pessoas, pacientes minhas até no consultório, que estão ali chegando na fase do climatério, estão tendo aquelas névoas mentais, aquelas dificuldade para dormir, e daí elas resolvem, né, buscar uma ajuda médica, e algumas já falaram para mim: "Mas o meu marido falou que a mãe dele nunca reclamou disso, e que isso é uma coisa do momento". Aí eu falei: "Na época, né, da mãe do seu marido, as mulheres se manifestavam até muito pouco, elas viviam para suas famílias, elas não tinham tempo de, às vezes, sentir o que estava acontecendo e buscar ajuda. Hoje é um recurso que a gente tem, muito, eu falo gratificante, da gente ver hoje a medicina voltada para a saúde da mulher, voltada pra, prevenção, porque tem, né, o campo da medicina para todos. A gente nunca vai deixar de tratar o que é importante e também a gente pode fazer ali a prevenção e até a promoção de saúde. Gente, eu tô aqui perplexa agora. A Milena não sabe disso, é que eu estava aqui prestando atenção. O que ela disse sobre aí a menopausa, todo mundo sabe do meu climatério, assim, e eu arrumei um inimigo 24 horas, que me atormenta de manhã, à tarde, à noite. Hoje, essas névoas mentais, eu saí de casa e voltei para casa 2 vezes, porque cada hora eu esqueci uma coisa, até a bolsa e o celular eu esqueci em casa, coisa que estava na minha mão. E hoje parece que as mulheres ai, como ela disse, né, não existia. Gente, existe é que hoje a gente tem informação e sabe que isso não é normal, que isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado, e existe tratamentos para isso. Porque os sintomas aparecem, né, e aparecem assim, você não te dorme, parece que se um cronômetro, eu mesmo 3 horas. Independente da hora que eu dormi, eu tenho 3 horas de sono. Acordo, não é possível isso.
Aí essas coisas acontecem. Eu falo assim, até no começo algumas pacientes relatam que estão com alterações de humor e ficam muito chatas, ou teve paciente que me contou, por exemplo, que o filho acordou tarde no Dia das Mães, ele foi dar um abraço e ela foi dar uma bronca, tipo, por oscilações de humor. Ou então fica aquela coisa que a mãe está entrando no climatério. Aí o filho está fugindo dela, a filha está fugindo, o marido, ninguém está suportando ficar perto dela de tão crítica e irritada que ela está, e ela às vezes não se dá conta disso que está acontecendo. Em outras situações eu falo que hoje, até conversando com um advogado outro dia, eu falei: "As pessoas não se dão conta, mas a maioria das separações acontecem nessa fase da mulher, onde nem ela mesma entende o que está acontecendo, muito menos o marido, né". Eu falo que nessa fase da vida, todas nós mulheres vamos se transformar naquela chata que a gente nunca quis ser. E a gente não vai perceber. E eu peço para que, quando acontecer comigo, eu consiga identificar e não deixar essa chata vivenciar a maioria dos meus dias. Não, gente, realmente. Tem muito mais assunto, não vou trazer a doutora Milena para a gente falar especificamente sobre isso em outra ocasião. Agora, hoje a gente vê também muita morte súbita de adolescentes. Qual que seria a idade ideal para procurar o cardiologista, fazer exames, se a pessoa não está sentindo nada? Se a gente for parar para pensar, o mundo hoje ele está tão acelerado, e os hábitos de vida, a gente quer tudo muito imediato, uma refeição muito rápida, então a gente vem observando que está cada vez mais comum ver crianças e adolescentes obesos. Então se a gente for colocar uma faixa etária, adulta, eu acho que ia errar, né. Na verdade a gente tem que fazer uma avaliação, né, de tempos em tempos, se a criança está ali acima do peso, consumindo muito carboidrato, já é a hora de, fazer uma consulta, porque a mudança de hábito, quanto mais cedo ela acontecer, mais fácil, né. É muito mais difícil você pegar um paciente ali com seus 65, 70 anos e querer fazer uma mudança de hábito, porque é difícil mudar. Então, assim, tudo tem esse histórico familiar, tem, essa relação aí dos hábitos de vida para ver se vai começar mais cedo. Ou numa vida mais adulta, para ver como que tá, né, para ver se está tudo bem. E ali quando é muito jovem, os exames todos normais, aí pode ser uma coisa mais espaçada, mas de tempos em tempos é bom a gente realizar uma consulta médica, verificar se está tudo bem, realizar exames periódicos, porque aí já vem, né, desde uma fase ali de uma adolescência, adulto jovem, esse cuidado com a saúde e o bem-estar. Eu acho que isso é importante, não deve, que nem você falou, antigamente as pessoas só procuravam um médico quando tinham algum problema. Eu acho que esse tipo de conduta hoje em dia não acontece mais. Tem algum recadinho como cardiologista e nutróloga que você quer deixar para eles? Eu fico à disposição para quem quiser conversar mais sobre saúde, saber um pouco mais de informação sobre os cuidados, sobre prevenções, né, no estilo de vida, em hábitos saudáveis de sono, exercício físico, de alimentação. Hoje que a gente fala cuidar de espiritualidade, meditação é importante. Então eu falo, para buscar a sua melhor versão física e mental, aí cuidando especialmente do seu coração, pode ficar, me procurar que eu vou esclarecer tudo. Muito obrigada. Gente, eu estou deixando aqui os contatos da doutora Milena na tela. Não saiam daí que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Oiê! Deixa eu te contar uma coisinha. A promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de 500 mil em prêmios. Olha só o que você pode ganhar. Para participar é muito fácil, não é? Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix, é número em dobro. Eu fiz as minhas compras e já tô concorrendo. Passe no Taust e aproveite você também. E
Estamos de volta, antes de começar a entrevista aqui, com a Bia, do Cachorro Quente, do Hot Dog. E essa semana eu estive no ateliê Silvio Derobi, meu parceiro que cuida de mim há anos, para fazer uma micropigmentação, gente, aqui, ó, na sobrancelha. Só que é uma novidade, é a Nano Blend. E eu gravei, vou colocar aí para vocês a explicação da Clarice. Hoje eu vou empregar a nova técnica da micropigmentação chamada Nano Blend. O propósito que eu vou oferecer para a Lê Custódio será este, de fazer um design com movimento. Vou empregar essa técnica Nano Blend, porque as lâminas elas são bem precisas, bem fininhas, e também vou fazer o quê? Projeção das sobrancelhinhas da Lê Custódio, para que fique mais alta. Vou trabalhar bem na parte do osso suborbital. E também eu vou colocar uma cor mais acastanhada. Por quê? Porque agora ela está no outro vibe. Ela está ao mesmo tempo morena, da raiz, que é a técnica nova de coloração, mas ela também está com efeito de luzes. E a pele dela, queira ou não queira, ela sempre está com bronze. Então também eu vou fazer o quê? Leveza na parte da cor. Então, usando a técnica nova, Nano Blend, dando um trabalho bem de projeção para levantar o osso suprorbital, deixar bem erguido, bem expressiva, e com cor sutil, para ser bem natural, ser bem dela. E preciso agradecer também o meu cabeleireiro Silvio Derobi, que está sempre trazendo novidades para a cidade de Marília, para todas as suas clientes. Acaba de chegar no salão uma nova linha do Sebastian, que é a No Break. Gente, o produto é incrível, eu passei lá, fiz minhas mechas, várias tonalidades de mechas, retoquei minha raiz, meu cabelo está com muito brilho, maciez. Nós testamos essa nova linha que está aprovadíssima e já está à disposição a todas vocês. Então, agendem o seu horário, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. E voltamos agora com uma convidada super especial, com a Beatriz Cordeiro. Muitos a conhecem como Bia do Cachorro Quente, que traz para Marília uma grande novidade. É a primeira, gente, a primeira batalha de quem come mais cachorro quente na cidade de Marília. Tudo bem, Bia? Olá, Lê, tudo bem? Boa tarde, tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Qual a expectativa para esse evento? Olha, a expectativa é de que enche de gente, que as pessoas vão mesmo prestigiar Marília, porque vai ser um evento bem bacana, que tá tomando uma proporção tão grande, que vai ser tudo de bom. E assim, a curiosidade, o que te inspirou para trazer a batalha dos cachorro-quente aqui para Marília? E qual que é a sua perspectiva do evento? Então, na verdade, foi assim, foi mais uma brincadeira na família, né, entre eu, minhas filhas e meu marido em casa, né, "Ai, que tal fazer a batalha do hot dog?" Porque aqui em Marília a gente nunca tinha ouvido falar, então, na verdade, a gente só vê fora do Brasil, né. E aí a minha filha mais nova pesquisou: "Mãe, só teve em uma cidade e tal". Eu falei assim: "Ai, que bacana". Então, vai ser a primeira batalha, a gente conversando, entrou num consenso: "Vamos fazer? Vamos". Aí conversei com várias pessoas, né, que também compraram a ideia, que seria, no caso, o pessoal do Food Park Marília, né. Aí também tem a Lancheiro, que entrou também com patrocínio, e aí virou uma festa, graças a Deus. O pessoal ali deve estar se perguntando, Bia, qual que é o local, o dia e o horário do evento? Tá, o evento vai ser no dia 6 de junho, tá, a partir das 19 horas, lá na Praça do Clube dos Bancários. Umas chamam a Praça de Bandeiras, outras de Ayrton Senna, mas a gente conhece ali como a Praça do Clube dos Bancários. E como está a inscrição dos competidores? Como que eles fazem? Essas inscrições ainda estão abertas? Vai ter todo mundo participa ou vai ter uma seleção? Como vai funcionar? Tá, só é assim, o pessoal entra no Instagram lá no Hot Dog da Bio Melhor, tá, e faz sua inscrição. De todos os participantes, por enquanto nós temos 42 candidatos para poder fazer a competição. A inscrição fecha amanhã, sexta-feira, dia 23, né. E aí, na segunda, na terça-feira, nós vamos fazer uma enquete, tá, numa live ao vivo, para poder selecionar os 10 candidatos que vão estar participando. Então, quer dizer, não são todos os inscritos que vão participar, serão somente 10. Meu Deus, haja cachorro quente. Agora,
Começou o campeonato, a batalha foi dada o pontapé inicial. Eu quero saber como vai funcionar isso, como vai ser o critério, a avaliação, as regras desse concurso. Então, a gente elaborou algumas regras, tá? Cada candidato vai receber 15 hot dogs. Desses 15 hot dogs, eles têm 5 minutinhos para poder estar comendo os hot dogs, tá? Vai ser hot dog simples, pão, salsicha, maionese, né? Que é o que a gente usa todos os dias lá na feira. E aí, vai ter, assim, critério quais são. A gente vai colocar luva, o participante vai estar, em pé para poder de fácil digestão, tá. As regras da competição são, tá, vai ter um fiscal para cada 2 participantes, tá, para poder garantir que dê tudo certinho. A gente vai fornecer para o candidato um par de luva descartáveis, aí cada competidor também vai receber um copo com água para poder estar fazendo a hidratação na hora da prova, né. Se ele quiser esperar, dar uma pausa entre um lanche e outro, ele pode dar, mas o tempo não vai parar, vai continuar. Aí Meu Deus! Gente, vocês já pararam para imaginar que são 15 cachorro-quente em 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos de prova Sim. pra pessoa comer 15 cachorro-quente. Aí eu fico imaginando, gente. Bia, vamos supor, porque pode acontecer, né, tudo pode acontecer. Sim, claro. E se mais de um candidato consegue comer os 15 cachorro-quentes nos 5 minutos? É quem termina primeiro? Como Isso. funciona? Na verdade vai ser assim, vai ter 15 cachorro-quentes por candidato. O candidato que comeu os 15 hot dogs em primeiro lugar, ele vai levantar a mão e abrir a boca. Pra ver que engoliu tudo. Sim, aí quem depois, porque vão ser 3 classificações, né, Lê? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então o que acontece? Conforme o pessoal for levantando a mão e abrindo a boca para mostrar, aí depois já logo encerra a competição. Nossa, que maravilha. Eu tô super curiosa. Gente, é verdade, porque eu não consigo imaginar Sim. uma pessoa comendo 15 cachorro-quentes e ainda num prazo de tempo tão pequeno. Sim. Com certeza essas pessoas existem e eu quero estar lá para confirmar e ver isso ao vivo. E vamos falar um pouquinho da premiação. Quais são o primeiro, segundo e terceiro lugar? Ó, o primeiro lugar ele vai ganhar R$ 500, tá? O segundo lugar vai ganhar R$ 300 e o terceiro lugar R$ 200. Lembrando que, se o competidor não conseguir consumir todo o cachorro-quente ali, tá, ele pode estar com a família lá e pode estar fornecendo para a família esses hot dogs que ficarem na bancada. Que maravilha. Então, fora a premiação, ainda tem os 15 cachorro-quentes. Os da Bia, gente. Cachorros da Bia, o melhor. E qual que é a expectativa de público pro evento? O que você espera? Então, esse evento é um evento familiar, né, então, tipo assim, a gente pretende atender Marília, região, né, que todos possam vir para cá para poder prestigiar, porque como eu já tinha te falado, a festa está tomando uma proporção tão grande, são tantas pessoas, assim, procurando saber como vai ser, que dia vai ser, que eu quero que, sabe, assim, vai ser um evento que nem a gente está com parceria com a cultura, tem a Rosana Camacho que está também encabeçando, sabe, então, assim, no começo seria uma coisa bem pequena, sabe, Alê. A gente não achou que fosse tomar uma proporção tão grande, sabe. Então, assim, Marília é uma cidade tão maravilhosa, né, então, né, a gente gosta disso, né, de coisas diferentes, né. E é que nem eu falei, eu pretendo assim, a gente pretende fazer esse evento uma vez por ano, então a gente quer um público bem grande que, se Deus quiser, vai estar lá lotadão. E qual é o papel da Lancheiro Alimentos nesse evento? É uma parceria de sucesso? É uma parceria de sucesso, sim. Nossa, mas eu faço feira mais ou menos há uns 7 anos, né. E há um tempo atrás eu queria mudar o design do meu trailer, tal, né, e eu fiz uns desenhos lá, eu e meu marido, vamos mudar, tal. E aí, quando eu mandei pra Lancheiro perguntando se eles gostariam de ser meus parceiros, nossa, eles compraram na hora. Compraram na hora: "Bia, vamos fazer", e aí, tipo, daí sim surgiu a parceria. Já faz uns 3 anos que nós somos parceiros, né. Então toda vez que eu preciso mudar o designer do trailer, né, a arte visual do trailer, é eles que fazem pra mim. Então, Nossa, que maravilha. é uma parceria muito bacana. Agora vamos aí falar com os nossos telespectadores, que tá todo mundo com certeza curioso, gente. A primeira batalha do hot dog aqui em Varilhas. Sim. Estão todos convidados.
E os candidatos, pode levar torcida, pode levar faixa? Sim, sim, claro que pode, a gente faz questão disso. A gente quer sim, que o candidato vá, leve a família, sabe, para poder prestigiar lá, para poder estar ali torcendo por ele. A gente também vai estar lá torcendo por ele, né, para que é tudo que a gente precisa, né, de pessoas torcendo para que dê certo, né. Vai. E a Bia, o que aconteceu, gente? A Bia começou com essa iniciativa, como ela disse, de uma forma assim bem singela, achou que fosse ser uma coisa tão pequena. Foi. De repente, todo mundo que participa da feira foi lá apoiar a Bia. Então, vários patrocinadores, várias pessoas aí te dando maior apoio, né? É verdade, é verdade. Todo mundo vestiu a camisa, sabe. Tem a Andressa também que faz as artes para mim, que tá super me ajudando, o pessoal da feira tá todo mundo empolgado, sabe. Todos os dias a gente tem uma novidade para o evento, então assim, esse evento será grandioso de verdade, gente. E tem a banda, gente, vai ter também atração musical. A Suíte vai estar tocando nesse evento, que é uma banda que todo mundo de Marília e região conhece. E você, agora eu quero que você fale com todo mundo, faça seu convite para que seja lotada essa praça, que venham vários, daqui a pouco você está fazendo mais de uma batalha por ano, você acorda meu bico, Mara, né, Ale, que assim, mensagem para todo mundo. Aqui em Marília vai ser o primeiro concurso de quem come mais hot dog, né, que seria a batalha do hot dog. Nesse caso, a gente vai ser pioneiro, né, primeiro concurso. Então, assim, eu gostaria muito de chamar o pessoal mesmo, trazer a família para prestigiar, sabe. Vai ser um evento saudável. Quem não conseguir comer os hot dogs, tipo, a gente vai ter os fiscais, a gente vai estar tirando da prova, lá vai ter ambulância, vai ter um técnico de enfermagem, se caso houver a necessidade de apoio, porque a gente quer que esse evento seja um evento saudável, né. Então, a gente quer sim, Marília vem prestigiar a gente, sabe, vai ser bem bacana. Nós somos em mais ou menos uns 20 feirantes, tá. Somos em vários food trucks, somos, algumas barracas, nós temos artesanato, nós vamos estar preparados para poder receber Marília e a região. que comece a contagem regressiva, porque dia 6 de junho já está aí, gente, já está aí. Sim. Quer ficar ali num lugarzinho legal para assistir o evento, chega cedo. Então eu espero vocês no dia 6 de junho, um recadinho esse vai para você. Fala, amor. Já separa o meu hot dog que eu quero saborear esse hot. Sim, faço questão, Ale, pode ir lá na feira comer, com certeza que será muito bem-vinda. Obrigada, Alga. Gente, eu termino agora aqui, finalizo esse programa com a boca salivando, porque a curiosidade está tremenda, ainda mais para participar e ver esse concurso assim cara a cara. Tô super ansiosa. Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima, no novo giro. Bia, me espere, hein? Vai lá, Ale, tô esperando.